galera, meus amores. Olha, sou o Selmo Almeida. Mais uma entrevista para a nossa série, né? As entrevistas com os nossos aprovados. E essa é a nossa segunda entrevista com Lucas Bragança e com Flávia Benício, ambos aprovados em medicina pela UF. Mas já eu vou dar a palavra para que eles possam se apresentar. Galera, essa série de entrevista que nós estamos fazendo, eu tenho certeza absoluta que são entrevistas, primeiro, inspiradoras. Elas vão inspirar você. Além de inspiradoras, são motivacionais. Elas vão te motivar, né? Quase que com uma carga de energia enorme você. E também são entrevistas altamente didáticas. Vocês vão aprender muito com cada um deles. E hoje, vocês vão se inspirar, vão se motivar e vão aprender muito com o Lucas e com a Flavinha. Então, para começar, eu gostaria que Flavinha se apresentasse e que depois Lucas se apresentasse, porque no logo sempre, primeiro, as meninas. Flavinha. Oi, gente, eu sou a Flávia, eu tenho 19 anos. Eu fiz um ano de cursinho, perdão. Eu estudei no Logos do terceiro ano do ensino médio, fiz matemática e física. E também, depois do terceiro ano, eu fiz 6 meses de curso. Fiz 6 meses de faculdade particular, que eu passei pelo ProUni, e depois eu passei para medicina pelo Enem mesmo, que eu fiz o Enem de 2020, né, em janeiro. E é isso. Eu só queria fazer uma pergunta. Flavinha, quanto tempo você estudou para fazer a UF? Efetivamente. Pode falar a verdade. Eu fiz o Logos o pré do Logos até agosto, julho, aí depois eu parei e estudei uma semana antes da prova. Resumindo, 6 meses, né? 6 meses. 6 meses, é. Maravilha, lindo demais. Você, Luquinhas? Bom, meu nome é Lucas Bragança e é um prazer para mim estar aqui. Eu fui aluno do Logos no segundo e no terceiro ano de ensino médio e também, depois disso, fui aluno no pré integral para medicina, onde eu consegui ter a base para ser aprovado. Por isso, sou muito grato ao... Que show, hein? Que show! Ó, Ó, vou pedir vocês sempre que tem várias câmeras, né? Isso aqui tá meio surreal. Mas sempre naquela câmera central lá, tá bom? Ok. Tá bom? Porque tem, galera, tem 28 câmeras aqui. Brincadeira, tem 3 câmeras. Mas sempre naquela lá, beleza? Tá bom. Galera, já que vocês se apresentaram, vou fazer uma pergunta que não é minha, né? As perguntas, elas vieram dos alunos, tá certo? E os alunos, eles querem saber o seguinte: qual foi a rotina, tá bom, que vocês tiveram ou adotaram no ano que vocês passaram? Flavinha primeiro. Então, eu estudei grande parte, né, desse tempo em pandemia. Então, eu assistia as aulas de casa. E o que acontecia? Eu acordava fazendo exercício físico e tal. Depois eu vou falar mais sobre isso. E eu estudava, assistia as aulas ao vivo. Eu sempre tentava assistir as aulas ao vivo para conseguir tirar dúvida ao vivo com o professor e ficar mais em dia. Assistia as aulas do dia e fazia as questões que os professores passavam. Aí eu parava, tipo, umas 6, 7, fazia outro exercício físico para ficar bem, né? E é isso, eu dormia, nunca abri mão de sono, que eu acho que... Você geralmente, assim, ia até 10 da noite ou não precisava disso? Não, eu nunca fui até 10, só se, tipo, cara, tô muito enrolada. Aí eu ia um dia ou outro até 10 da noite, mas eu não fazia disso uma rotina. Maravilha. E você, Lucas? Exatamente. Às vezes a gente sai um pouco da linha, né? Mas sempre não, é bom não fazer isso uma rotina, essas coisas que acontecem. Bom, é muito importante você ter um compromisso com o seu estudo, então você tem a visão de onde você quer chegar e você traçar um plano bem definido para você seguir aquilo ali. Se você sabe onde você quer chegar, é importante você correr atrás, porque ninguém vai correr atrás por você. Então, eu acordava todo dia cedo, né, o horário que tinha que acordar, às vezes acordava mais tarde, enfim, mas não fazia disso uma regra. E eu estudava até de tarde também. É importante você ter alguns momentos de dar um stop nos estudos, fazer alguma coisa que você goste. Por exemplo, no meu caso, eu gostava muito de tocar violão, então eu tocava violão ou andava para distrair a cabeça, ouvir uma música. Então é muito importante ter esse compromisso de sentar, pegar para estudar realmente, acordar, ter um horário de estudo, um plano de estudo bem definido e também ter uns momentos para você descansar. Sábado vocês geralmente começavam que horas e iam até que horas? Então, sábado eu estudava mais de manhã, pela parte da manhã, e à tarde e à noite eu gastava para ter meu lazer mesmo, né, meu tempo de vida. E você, Lucas, também? Então, também. Eu, na verdade, no final de semana eu não estudava tanto, eu fazia mais simulado, que para mim é o essencial. Então, sábado é para simulado. Show. Domingo descansando ou domingo estudando? Eu estudava geralmente domingo à noite, mas às vezes não, era só quando eu precisava mesmo. Show. Maravilha, 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 maravilha.
Segunda pergunta agora, segunda pergunta. Galera, tô adorando isso aqui, hein? Tô adorando isso aqui. E aprendendo, tô aprendendo muito, né? E me inspirando com toda certeza. Qual foi a técnica para estudar matemática que funcionou para você? Na verdade, o Lucas acertou 43, né? Flavinha, 44, vocês dois quase gabaritaram. Então, gostaria de perguntar para a Flavinha como que você estudou para matemática. Depois o Lucas pode acrescentar. Como é que você conseguiu ir tão mal em matemática, né? Que de 45 você erra uma. Quase zerou, né? Você quase zerou matemática. Realmente, como você conseguiu essa proeza, né? Porque foi uma grande proeza, né? Estudando 6 meses. Essa é a questão, né? Cara, então, desde o terceiro ano eu foquei muito em matemática, porque eu sei que matemática é essencial, porque matemática é a única matéria das questões mesmo que chega a 1000, né? Por exemplo, minha nota foi 943, então isso jogou minha nota muito pra cima. Mesmo não tendo ido, tipo, espetacular em natureza, eu fui muito bem em matemática, então isso compensou. E o que eu fazia? Eu fazia muita questão, eu assistia as aulas, é claro, mas, cara, questão, você tem que saber fazer questão, porque tinha questão que eu não sabia fazer. Tipo, questão log, eu desisti de log, porque eu tinha muita dificuldade em log. Eu nunca aprendi a fazer log. Aí chegou na questão lá e eu fui interpretando a questão, porque nem interpretação, você olhar para aquela questão e falar, cara, eu não sei fazer, mas eu entendo como o Enem funciona. Então você tem que ir treinando muitas questões fáceis, porque você ganha tempo. É aquilo que o professor fala. Tem um professor do Logos que falou isso e, tipo, mudou a minha forma de fazer a prova. Faz as questões fáceis, foca nas fáceis, porque vai fazer total diferença. No terceiro ano, eu tirei 34, mas minha nota foi 800 e pouco. Por quê? Porque eu acertei as questões fáceis. Já foi uma nota ótima. Só que então, se você focar nas fáceis, não perder tempo, por exemplo, tem uma questão que vai demorar 15 minutos para você fazer. Só vai fazer se tiver tempo no final da questão, né? No final da prova. Show Mas demais. é matemática, é questão. Falando do Vitor Rosadas, não é isso? Ele. Show. E o Lucas queria Não, acrescentar? exatamente isso aí que a Flávia falou, ela falou tudo, falou perfeito. Eu acho que matemática, assim, é você fazer muito exercício, atrás de exercício. Quando estiver cansado, faz mais exercício. E é isso, vai treinar bastante para chegar na hora da prova. E uma outra coisa que eu queria perguntar a vocês. É importante na hora que vocês vão estudar matemática, né? Estudar separados os assuntos. Tipo, agora eu vou estudar análise combinatória, agora eu vou fazer exercício só de aritmética. Queria perguntar para você, Luquinhas. Ou é importante também você pegar questões misturadas. Isso você já faz no simulado. É importante isso? Misturar as questões? Eu acho que, assim, a prova nunca vai ter várias questões do mesmo tópico, né? Então é muito importante você saber fazer todas as questões. Então é muito importante você fazer misturado como é o simulado, como o simulado proporciona. Mas com certeza, se você tiver mais dúvida em alguma matéria, se você vê que você está pecando muito em determinada matéria de matemática, você faz mais questões aqui, pega o bloco, que aqui o Logos disponibiliza, e faz mais daquelas questões. Mas não deixa de fazer como um conjunto variado. Legal isso. Muito, muito maravilha. Importante que você falou do Rosales que te agregou um valor muito grande na questão das questões, né? E o Rubim agregou muito valor também nas questões, sempre muito juntas e fazendo de forma misturada. Muito, muito maravilhoso. A equipe realmente fazendo a diferença, né? Galera, olha só. Podemos então para a próxima pergunta? Próxima pergunta, beleza? A próxima pergunta é a seguinte. Essa é para Lucas, beleza? Show. Como você estudava natureza? Pergunta difícil, tá? Você conseguia fazer todos os blocos? São duas perguntas para você responder. Se conseguia fazer todos os blocos, e como é que você estudava natureza, que é realmente uma prova que faz toda a diferença. Peso 3, né, ou peso 4, nas mais diferentes faculdades do Brasil, né? Com certeza. Para quem quer medicina, a natureza é essencial. Isso a Flávia vai falar daqui a pouco, que é bom priorizar o que é essencial para você. E você perguntou se eu fazia todos os blocos de natureza. A resposta é não. Mas não se preocupem, porque é humanamente impossível você fazer tudo que você recebe. Principalmente com Saulo. Exatamente. Saulo, é verdade. Mas é importante vocês fazerem pelo menos a maioria. Eu fazia a grande maioria das questões e eu gostava muito de estudar por questão. Fazendo questão, porque realmente o que vai estar na prova é questão. Então você faz questão, aprende com a questão que você errou, isso é essencial também, você vê os seus erros, você não pode deixar os seus erros de lado. Pega as questões que você errou, faz de novo, refaz até acertar, até ficar algo claro na sua cabeça. E também, natureza, é muito importante
você também ter o conteúdo. No meu caso, eu pegava o conteúdo através das aulas. Eu não tinha o costume de ler livro, mas eu prestava muita atenção nas aulas de biologia, física e química. Show, Lucas. Queria perguntar para a Flavinha o seguinte. Tem uma frase que os alunos, em diversos momentos, ou eles externalizam, ou é uma frase muito interna que você sente lá no profundo da alma. E sobretudo na metade do ano, quando você está cansado, lá para julho e agosto, que é o seguinte. Não estou conseguindo dar conta de tudo. Aquela sensação de que não estou conseguindo, de que estou muito cansado. Em algum momento você teve essa sensação? E se teve, como é que você lidou com isso? Que é a sensação de, cara, eu não estou conseguindo. Né? Ou seja, eu não sou um super-homem, eu não sou uma super-mulher, eu não sou um super-aluno. Né? Essa sensação você também chegou a ter ou não? Então, sim, teve uma época do ano que eu comecei a me enrolar e chegou um ponto que tava todo mundo assistindo aula ao vivo e eu tava, sei lá, 2 semanas atrasada nas aulas. Então eu comecei a assistir aula gravada, eu não conseguia ficar a tempo, todo mundo tava na matéria 2 semanas à frente, eu atrás. Eu falei, cara, eu preciso me organizar. Aí eu comecei a anotar, tipo, ser mais organizada, que eu não tinha essa organização. Até hoje em dia, pra faculdade, estou usando um planner, assim, mudou minha vida. Planejar realmente o que eu fazia. Então, eu chegava no início da semana e eu falava, cara, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Então, eu separava o dia, tipo, botava segunda, eu botava tudo que eu tinha que fazer na segunda, terça, tudo que eu tinha que fazer na terça. Aí eu começava a grifar, grifava. Eu ia vendo, tipo, o que eu já tinha feito, o que eu não tinha feito, e fui com calma, eu fui planejando, assim, eu vou fazer tudo o que eu tô atrasada pra conseguir ficar em dia, e deu certo. O planejamento foi essencial, planejar o horário, porque você fica fazendo, nossa, vou fazer isso, desisti, vou fazer aquilo, ficar uma bagunça assim, nunca vai adiantar, você tem que ser organizado, a organização é essencial para passar, né? E, enfim, você também tem que acreditar em você, né? Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Show. Acreditar é fundamental, né? Realmente, e a Flavinha falou uma coisa fundamental, além de acreditar, você falou 2 coisas fantásticas, né? De acreditar, depois o Lucas vai falar melhor sobre isso, né? E também o planejamento, porque se você não se planejar, o seu dia não rende. Então o planejamento ele é fundamental para que o seu dia possa render realmente. Agora, dar conta de tudo, isso nunca vai acontecer, então não adianta se culpar, tire esse sentimento de culpa, porque não vai conseguir, tá bom? Não vai conseguir. É muito importante ter o planejamento, né, que a Flávia falou, é essencial vocês terem uma rotina de estudo, vocês se comprometam com ela todo dia, mas não se preocupa se um dia ou outro vocês não conseguirem fazer tudo que vocês queriam ter feito, né? Isso é totalmente normal, isso aconteceu comigo diversas vezes. E esse sentimento de, não sei se eu vou conseguir, não sei se eu estou preparado, toda hora aconteceu comigo. Eu fui fazer a prova na Unifesp, lá em São Paulo, e assim que eu saí da prova, eu mandei mensagem pra minha família, assim, fiz, eu acho que não é a minha hora, sabe? Eu acho que ainda não estou pronto. Mas nunca deixe de acreditar em você, porque a sua hora só quem sabe é Deus. Então, caramba, show! Lindo demais, show! Próxima pergunta, Flavinha, para você, hein? Como você priorizava o que estudava? Porque o Lucas falou que não dava conta, né? O Lucas não dava conta. Resumindo, o Lucas era fraco, não dava conta, né? Não conseguia estudar tudo. Tô brincando, galera. Nem Lucas, nem Flavinha, na verdade, eu tô brincando, eles são strong. Sabe o que é em inglês, strong? Sei. Então era forte, que strong em inglês é forte. Sabia disso, né? Strong é forte. Flavinha também era strong. Desculpa, as mulheres são mais strong, são mais fortes. Isso, são mais fortes. Mas no momento que você não conseguia dar conta, porque na verdade nunca dá conta de tudo, como é que você priorizava o que estudar, Flavinha? Então, como eu disse antes, a gente tem que entender como é que o Enem funciona, né? Não adianta eu querer gabaritar humanas e em matemática tirar 20, não vai adiantar. Então, tem que entender, cara, humanas e linguagem só vai chegar a 700 e pouco. Eu tirei 38 em humanas e minha nota foi 710, um negócio assim. E, por exemplo, se eu tirasse 38 em matemática, minha nota já ia chegar a 900 quase. E, então, você entendeu os pesos também, que a natureza tem muito peso, por mais que não chegue em 900 mil, tem muito peso. E, cara, matemática e redação. Se você for muito bem em matemática, for muito bem em redação, e for mais ou menos nas outras, você consegue passar. Por exemplo, eu tirei 980 em redação, tirei 940 e pouco em matemática, e nas outras eu fui 700 e pouco. Isso, tipo, resolveu minha questão, porque os 2 900 jogaram minha nota lá pra cima. Mesmo que eu tivesse tirado 600 e pouco em alguma coisa, eu ia passar. Maravilha. Então, você tem que priorizar. Redação, cara, tem que tirar 960, 980 redação, é essencial. E matemática. Se passar dos 900 matemática, resolveu a sua vida. Resumindo, Lucas, ela
acabou com a minha área, né? Não tô brincando. Mas tá certíssimo. Você também fazia assim? Com certeza. Natureza também focava ou não? Com certeza. Você tem que priorizar aquilo que é mais importante para a sua área. No caso, medicina, natureza e matemática. Redação também tem que estar bem acima dos outros, né? Você estudar o que é mais importante e dentro do mais importante, estudar aquilo que você erra mais, que você tem mais dúvida, Show. com mais intensidade. Assim você pode priorizar seu estudo. Sim, focar em matemática, natureza, redação e o que você errava mais e o que cai mais. Exatamente. Mas uma pergunta importante. Concordo com vocês dois. Realmente, matemática, né? Redação e natureza. Para a medicina, vai dar mais ponto, é mais importante. Mas a prova de humana e de linguagem, como é que vocês estudavam? Não estudavam ou estudavam sobretudo através dos simulados? Então, eu estudava sobretudo através de simulados e Maravilha. questões. Porque natureza humanas e linguagens é muita interpretação, principalmente agora, né? Show, verdade. Eu fiz, é o que eu falei, tipo, eu tava 6 meses sem ver uma matéria de humanas. E eu fiz interpretando, é você saber fazer a questão. Você tem muita questão no Enem que você olhar, cara, isso é absurdo, você pode cortar a resposta. Por exemplo, tem questão de linguagens que a escravidão aí tem, legal. Feia. Aí você tá, feia, porque legal não pode ser. Tem muita questão que é assim. Então você pode fazer interpretando. Então tem que treinar questão. E também é aquilo. Nem sempre vai cair a mesma coisa, né? O que você fala. Então você tem que ler também, assistir as aulas, prestar atenção nas aulas de humanas, de linguagem. Se você fizer muita questão, cara, vai dar bom. Não tem como não dar. Eu só queria acrescentar algo importante seguinte. Porque tanto o Lucas como a Flávia, quando vieram do terceiro ano, né? Já vieram com uma bagagem muito boa em todas as matérias, sobretudo em humanas, correto? Então isso permitiu a eles focar mais em matemática, redação e natureza. E deixar as humanas para estudar menos, mas continuar estudando através dos simulados. E sempre que erravam as questões, aí sim, voltava lá e estudava. Sim. Então eles estudavam humanas na verdade, com autodiagnóstico. Errava, né? Vocês iam lá e estudavam. Tá certo? É importante lembrar isso. Porque talvez se você fez um terceiro ano e você em humanas não fez um bom terceiro ano, talvez você não esteja tão bom assim, então é importante lembrar que é importante assistir aula e ler um pouco mais, tá claro? Então assim, o que eles fizeram deu super certo, é uma estratégia que eu gosto e ela é maravilhosa. Mas é uma estratégia que vai dar mais certo se você realmente já chegar no pré-vestibular com uma bagagem legal em humanos. Caso contrário, aí sim, você vai precisar assistir um pouco mais aula e ler um pouco mais os livros. Mas, para poder ter mais tempo para matemática e natureza, não tem como. Para você focar numa coisa, tem que deixar outra. Isso é normal, isso é natural e não tem que ter aquele sentimento de culpa nisso. Sim. Né? E é aquilo também, né? Você tem que depois corrigir os seus erros. Não adianta nada eu errar. Perfeito. Errei 10 questões de matemática. Ok, errei. Parabéns, vou tentar acertar mais. Não, você tem que acertar, tem que corrigir, entender. Questão de humanas também. Tem muita resolução que explica por que você errou. E a parte da resolução você já está estudando, né? Você entendendo o que você errou, você já está estudando. Flavinha, eles têm pesadelos com umas tabelas que agora nós temos chamado tabelas de autodiagnóstico, que eles precisam fazer o simulado, preencher as tabelas, Luquinhas, e depois mostrar para a gente dar uma analisada e criar estratégias. E tem uma frase que é muito dita, não é uma frase minha, é uma frase dita no Brasil inteiro, é o seguinte: fazer simulado e não corrigir as questões é perder tempo. Sim. Fazer simulados, corrigir as questões, estudar aquelas questões que você errou, sobretudo se são mais recorrentes, aí sim é estudar com maestria e excelência, tá certo? Fechou? E só acrescentando aqui, o simulado, galera, o próprio nome diz, né? Para você realmente simular a prova. Não adianta você fazer simulado passando do tempo ou fazendo no conforto, sabe? É bom, por exemplo, eu fazia durante a pandemia, aqui o Logos também proporcionava isso, a gente vir para cá, fazer o simulado de máscara, entende? Às vezes eu fazia em casa suando, cara, sem ventilador, para simular realmente o local de prova que não seja tão bom. É isso. Show, arrebentou, show mesmo. Galera, essa pergunta agora, se tratando de um período de pandemia ainda, né? Nós, graças assim, ao bom Deus, a vacina, né? O isolamento, as máscaras, a situação está menos complicada que ano passado, não é verdade? Uhum. Mas essa é uma pergunta que se encaixa nesse momento que nós estamos vivenciando, no momento que vocês vivenciaram. Vocês fizeram a prova e estudaram no momento do auge da pandemia. Né? E a pergunta é, como que vocês conseguiram cuidar da saúde mental? Lembrando para quem está assistindo que cuidar da saúde mental, né? E cuidar do conteúdo
a importância tem que ser a mesma. Né? A gente não pode deixar a saúde mental em segundo plano. Como é que vocês conseguiram estudar muito e cuidar da saúde mental, que é algo tão importante e tão fundamental? Com certeza. Eu acho que a saúde mental, digamos, teria 3 pilares fundamentais. Eu acho que um deles seria a própria saúde física, que está intimamente ligada com a saúde mental. Show, Lucas. Também, eu diria assim, a fé, sabe? No meu caso e no caso da Flávia também. É bom você ter, sabe, uma certeza de algo, de alguém que está olhando por você, sabe? Que você não está sozinho. E também, eu acho que um outro pilar essencial é exercício físico, assim, sabe? O Lucas falou da fé, né? Do cuidado com o corpo, questão do exercício físico. O exercício físico, ele cuida do corpo e da mente. Flavinha, concorda, Flavinha? Concordo. Então, a minha história tem muito a ver com isso, né? Que no terceiro ano eu achava que eu ia passar direto. Muita gente falava isso pra mim. Mas eu tava indo muito bem em simulados, tipo 150, 140 e pouco em simulados, eu achei que eu ia passar direto no terceiro ano. Só que não foi o que aconteceu, porque eu nunca tive facilidade de dormir antes da prova. Eu fiz Enem 4 anos, já comecei a fazer o primeiro ano do ensino médio. E eu sempre, antes do Enem, eu não dormia. Eu ficava, tipo, com insônia, ficava ansiosa, e eu fazia o Enem cansada. Fazia ansiosa, cara, isso aqui depende, meu próximo ano depende disso aqui. Aí, como eu fiquei 6 anos já dentro da faculdade, como eu disse, eu fiz particular, né? Eu descobri que eu tinha direito ao ProUni em agosto. Então, eu tava tranquila, eu já tava dentro da faculdade. Então, eu fiz o Enem assim, cara, eu vou fazer, vou vendo o que vai dar. Então, eu fiz sem pressão, e eu fui lá fazendo, e, cara, eu passei. Mesmo sem eu ter, tipo, me matado de estudar que nem eu me matei nos outros anos, eu cheguei e passei, porque eu tava com saúde mental em dia. E como o Lucas falou também, eu acredito muito naquilo que fala até em Eclesiastes na Bíblia, que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então não era para eu ter passado no terceiro ano, era para eu ter passado agora, nessa turma, ter contato com os professores que eu tô tendo, com os alunos que eu tô tendo, com os colegas de classe que eu tô tendo. E se não foi seu ano de passar ainda, se não for seu ano ainda agora, vai ser no próximo ano, vai ser daqui a 2 anos, mas você vai ter um tempo certo, sabe? Você vai encontrar os profissionais certos, vai encontrar o estágio certo, vai encontrar os professores certos, vai dar tudo certo, sabe? Que a gente não entende, né, quando a gente tá passando por esse processo que é muito doloroso, mas tem uma hora que tudo faz sentido. Você vai chegar lá na frente e falar, caraca, fez sentido eu passar exatamente nesse momento. Fez sentido que eu conheci pessoas incríveis, eu passei por experiências incríveis e tudo fez sentido, sabe? Tem um tempo certo pra tudo. Às vezes você não tá preparado agora pra entrar pra uma faculdade. Cara, não fala, nossa, não desiste. É importante não desistir. É muito importante falar da saúde mental, né? Porque eu acho que é uma balança que você bota a saúde mental e o estudo. Se você tiver muito estudo, mas não tiver uma boa saúde mental, você não vai passar. Exatamente. Se você tiver também ser uma pessoa com uma saúde mental muito boa, uma pessoa bem-humorada, feliz, bem com a vida, mas também não for comprometida com os estudos, também não vai passar. Então é uma balança que tem que estar sempre bem equilibrada. E eu acho que dentro dessa saúde mental, acho que para mim, no meu caso, existem 3 pilares principais, né? Que é a fé que a gente falou aqui. E eu todo dia de manhã, eu até trouxe a oração que eu fazia. Lindo. Eu fazia a oração do vestibulando, vou ler aqui para vocês. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que me deste de seguir em frente à busca do conhecimento e da profissionalização. Estou ao caminho do vestibular, juntamente com outros estudantes que também sonham com uma nova opção de vida. Inspira-me, ó Deus, para que eu saiba responder com sabedoria e calma às questões que me forem propostas. Peço que ajude todos os vestibulandos e os abençoe. Renova a esperança de todos que ainda não conseguiram ingressar na universidade para que não desistam da luta. Obrigado, mestre, e fazer-me ver o quanto posso ser útil à humanidade aprimorando os meus conhecimentos. Então, é a oração que eu até decorei, que eu fazia todo dia de manhã. Era o momento realmente de eu me conectar com Deus e entregar aquele meu estudo, né? E aí o Cid, ele também falou uma coisa muito interessante, que é a etimologia, né? A origem da palavra sacrifício. A gente pode entender a palavra sacrifício como algo de tornar sacro, sagrado, o nosso ofício, o ato de fazer alguma coisa. E no caso, o nosso estudo, não necessariamente nesse plano espiritual que eu falei aqui, mas realmente de quando você for estudar, se entregar aquele momento com todo o seu coração e fazer daquilo realmente um sacrifício, sabe? Um propósito para você. O segundo pilar, eu acho que eu falaria da saúde física, né, que está intimamente ligada com a saúde mental. É muito importante a necessidade de, como a Flávia já disse aqui várias vezes, fazer exercício físico. Se alimentar bem, dormir bem, né? Isso aí, gente, não tem preço. Vocês não podem negligenciar a saúde física e, consequentemente, a saúde mental de vocês. Os exercícios físicos ajudam muitas coisas. Eles liberam
pô, a gente estudando agora, Endorfina. um monte de neurotransmissores, endorfina, serotonina, e, enfim, que te dão um circuito de recompensa, de prazer, de bem-estar. Isso é essencial para você continuar firme. Eles ajudam com a questão da ansiedade, com pensamentos depressivos, o estresse. Então é muito importante vocês não deixarem de lado os exercícios físicos. E por fim, eu acho que o terceiro pilar seria o convívio social. Eu acho que assim, essa questão da pandemia fica um pouco mais delicado realmente, mas não tem como você deixar de ver, sabe, seus amigos mais próximos, a sua família, de estar um tempo com as pessoas que você mais gosta, que você mais ama, para te apoiarem, estarem contigo. É muito mais fácil quando a gente tem boas companhias do nosso lado. Então, eu acho que isso é um ponto essencial. Tinha até, inclusive, um amigo meu, que é nosso veterano na UF, que falou para mim, cara, ele passou no terceiro ano, um cara muito grande, e falou para mim, esquece, tipo assim, vida social. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Não precisa ser assim, gente, sabe? É tudo a balança, tudo com moderação e equilíbrio é a chave para o sucesso. Sim. Lucas, fantástico, sabe por quê? Porque tem um livro muito famoso do Daniel Goleman, né, um psicólogo de Harvard, né, chamado Inteligência Emocional, e ele fala de 7 itens importantes para a saúde mental. E o que você falou, né, a questão do exercício, a convivência com os amigos, né, na verdade são pilares do livro dele. E você acrescentou ao livro dele a questão da fé. Ele não fala da fé, mas é fundamental. A fé ela é a base para a nossa vida, né? Galera, olha só, como eu falei para vocês, que essa entrevista vocês iam aprender, mas além disso, seriam entrevistas inspiradoras e motivacionais, né? Realmente tenho certeza que quem está assistindo tá se inspirando muito, mas muita coisa, e aprendendo muito. Posso falar? Então, 2 coisas. Primeiro, eu queria falar sobre essa questão do exercício físico. Quando aqui era presencial ainda, a gente saía daqui, tipo, 8 horas da noite, mas eu não abria mão de ir pra academia e malhar. Tipo, eu chegava cansada de falar, cara, eu não quero ir, eu tô morta. Mas eu ia. E quando eu chegava lá, tipo, começava a fazer exercício, liberar esses neurotransmissores, cara, era muito bom pra mim. Falava, cara, eu precisava disso aqui, eu saía outra pessoa, me renovava, sabe? Porque exercício físico é muito importante. Ah, não tô sem tempo. Nem que seja 20 minutos, corre na sua rua, mas vai fazer muita diferença. Faz polichinelo. Tinha hora nas aulas, tipo, eu tava muito cansada, não conseguia me concentrar. Eu levantava, quando era online, eu começava a fazer polichinelo no meu quarto, sozinha, tipo, fazer 1000 polichinelos. 1000 é um exagero, mas às vezes até fazia. E, cara, fazia muita diferença, que era muito bom pra mim. E além disso, uma coisa até que você falou agora de inspiração, acho que muitas vezes a gente confunde inspiração com comparação, né? Pode chegar, tô vendo esse vídeo, nossa, ela fez 44 acertos em matemática e fez 43. Nunca vou chegar nesse ponto. Cara, você tá se comparando, você não tem que se comparar com a gente, você tem que se inspirar na gente. Porque a gente chegou nesse ponto de, nossa, eu já cheguei no ponto, cara, 150 acertos. Teve uma vez que, no terceiro ano, quando eu fui no Logos, depois de fazer o Enem, eu vi o Daniel, que passou para a USP, tinha feito 151 acertos, 160, quase 160 acertos. Falei, cara, isso mesmo. cara, como é que eu vou chegar nisso? E se eu ficasse me comparando, falando, cara, eu não vou conseguir, realmente eu não ia conseguir. Então você tem que olhar pra gente, pra mim, pro Lucas, pra cada um que tá aqui e falar, cara, se eles conseguiram, eles também pensaram em desistir, eles também ficaram cansados, também erraram várias coisas. Eu nunca acertei 44 no simulado, nunca. Exatamente, eu também. Nunca acertei. Nunca fiz 43. A maior nota no Enem. Minha maior nota foi no Enem. Show, cara. Então você tem que acreditar em você, sabe, se inspirar, olhar pra gente não como uma meta inalcançável, não como um troço muito distante, mas como, cara, eu também vou chegar lá. E pode chegar até melhor, tipo, a gente passou em uma posição, você pode ser o primeiro lugar, você pode passar pra USP, pode passar em primeiro lugar da FRJ. É uma coisa fantástica, porque hoje, assim, você acertou 44, 43, né? Mas antes disso, em muitos simulados você acertaram 20 e pouco, 25, 30, 35, até chegar a 40, 43, 44. É importante. Então, se você está acertando 25, não desista. Você vai chegar no 30, então se você está no 25, o seu foco não pode ser os 44, né? Como ela falou, não se compare, se inspire. Então, se está no 25, busca e coloca uma meta 28. Quando chegar no 28, sua meta vira 32. Vamos crescer degrau por degrau. É isso? E até chegar lá. Lindo isso. A gente está compartilhando aqui, né, nossa rotina, nossa história de vestibular com vocês. Mas, gente, não é uma receita de bolo, né? Cada um tem a sua forma de estudar. E como que você tem que perceber que você está evoluindo, que a sua forma de estudar está realmente sendo produtivo para você. E isso você vê através de simulados. Você vê que, a forma que eu estudei para esse simulado valeu a pena, a forma que eu fiz esse simulado valeu a pena. Então eu vou manter assim. Ou, não está bom, tem que mudar em alguma coisa. Isso quem vai perceber é vocês. A gente está só compartilhando, dando umas dicas,
mas você tem que descobrir o seu jeito de alcançar a perfeição. Dicas de ouro. E só para a gente poder encerrar, o Flavinho falou uma coisa do tempo, né? E sempre que falo do tempo, eu lembro de Mariana Couto, aluna nossa, que passou na quarto ano de vestibular, quarta tentativa, e chegou a pensar em desistir, desistiu, foi para a UF, foi fazer enfermagem, depois voltou, e aí foi o ano que foi a revolução na vida dela. Né? Então, o que eles estão dizendo é isso. Busque inspiração neles, jamais desistam, independente de quantas questões vocês estão acertando em cada prova. Essa é a questão. Se inspirar e crescer. Lindo demais, não é isso? Lindo demais. Galera, agora, uma das perguntas mais esperadas pelos nossos alunos, tá certo? Qual foi a estratégia que vocês usaram no dia da prova? Estratégia para fazer a prova do primeiro dia e do segundo dia. Foi a mesma estratégia? Ou no primeiro dia usaram uma estratégia, no segundo dia usaram uma outra estratégia? Flavinha? Então, o simulado primeiro serve para isso, né? Para você identificar qual a melhor estratégia para você. Para mim, o que eu fazia a prova na ordem. No primeiro dia. Primeiro dia eu pegava, fazia linguagens, depois fazia redação. Eu usava a redação também como maneira de descansar, até. Você não fez redação como primeira prova? Não, a primeira coisa que eu fazia, abria a prova, eu lia a redação. Lia o tema, se eu tivesse alguma ideia, já deixava anotado, mas eu não fazia. Aí eu fazia linguagens, aí eu descansava, uma coisa que eu sempre fazia, eu não deixava de sair pra beber água. Eu não tava com vontade de ir ao banheiro, mas eu ia. Eu ia pro banheiro, eu entrava na cabine, me esticava, ficava dando uns pulinhos. Eu ficava dando uns pulinhos no banheiro, era engraçado. Mas só pra realmente me animar. Se tivesse uma luz de sol, assim, eu ia pro sol no banheiro. Exatamente. E eu sempre tinha minhas comidinhas, porque, cara, eu acho horrível. Eu nunca consegui ficar um tempão, assim, concentrada sem fazer nada. Eu tinha meus chocolatinhos, eu sempre tinha muita comidinha que dava pra demorar. Não adianta uma banana. Uma banana eu vou comer, vai acabar, não vai ter mais banana. Vai pegar um biscoito, tinha vários Leva tipo... amendoinzinho que você abaixa amendoim, você vai... Você vai comendo coisas assim, tipo um bis. Você come um bis de cada vez. Isso te distrai também quando você tá fazendo a prova. Recompensa também. Recompensa. Né? Tipo, chocolate muito bom. Chocolate amargo, principalmente. Se você gosta, vale muito a pena. Água de coco também é muito bom. Algo que não seja muito enjoativo. Também não vai pegar. Tem energia, né? O chocolate dá bastante energia. Sim, e eu fazia isso. Aí depois de fazer redação, eu fazia prova de humanas. Essa era a ordem que eu fazia no primeiro dia. Você quer falar logo o primeiro dia ou eu falo o segundo logo? Fala o segundo, depois ele fala. E o segundo dia, eu fazia assim, eu começava com matemática, porque eu sabia matemática, eu era melhor em matemática, sempre fui do que natureza, eu tinha mais dificuldade em natureza do que em matemática. E matemática aumenta a nota mais, né? Sim. Se for muito bem matemática, como eu falei, tipo, sua nota sobe muito. Então eu começava matemática na ordem que o Vitor, o nome dele é o Vitor? Vitor Rosadas. Que o Vitor Rosadas falou pra eu fazer. Eu pegava as questões de, tipo, 15 questões, eu fazia as fáceis. Vi que tinha uma questão assim que eu não sabia fazer, por exemplo, de log. Como eu falei, muita dificuldade em log. Eu ignorava a questão e passava. Fazia todas as fáceis, aí, ok, sobraram 10 questões, 15 questões que eu não soube fazer. Deixo aqui e vou fazer natureza. Eu fazia as questões de natureza que eu conseguia fazer também. Aí, ok, parei, aí eu ia pra matemática. Depois que eu fiz todas as questões de natureza que eu consegui fazer, eu esqueço natureza e vou pra matemática. E até eu completar todas as matemáticas, aí eu ficava assim, tipo, ficava trocando. Fáceis, médias, difíceis. Mas eu ficava muito em matemática e fazia isso, tipo... essa questão eu não vou conseguir fazer. Cara, ignora a questão. Uma questão não vai fazer diferença. Nem se for uma questão difícil. Teve um ano que é uma questão de juros e tinha várias coisas assim pra fazer que eu... Cara, se você perder tempo com aquilo e não conseguir fazer uma questão que tem um gráfico, sua nota vai cair muito. Porque aquilo, né? Questão fácil vale muito mais que questão difícil. Porque no TRI entende isso, né? Tem duas questões de porcentagem. Uma que é ridícula e uma que é muito difícil. Se você acertar difícil, que é a primeira questão que vem na sua prova, e errar fácil, que é a última, o Enem vai considerar que você chutou, porque é impossível você acertar difícil e errar fácil na cabeça dele. Então, cara, não perde tempo com questão difícil, faz as fáceis, e se você errar difícil no final, vai ser ok pra você. Verdade. Você, Luquinhas. Gente, isso é uma prova do que eu falei pra vocês, gente. Cada um tem o seu jeito de fazer a prova. Por exemplo, o meu era quase totalmente diferente da Flávia. No primeiro dia, a primeira coisa que eu fazia, eu acho que o que normalmente a galera faz é ver o tema da redação. Isso é bom, só que eu não ia fazer a redação direto, eu ia fazer as questões de espanhol, língua estrangeira, no meu caso espanhol. E aí eu deixava ali meu subconsciente com aquilo, sabe? Eu fazia as questões, mas pensando no tema da redação.
E aí, assim que eu acabava as 5 questõezinhas no início, só para refrescar a mente, eu ia para redação. Fazia lá, né? Eu gostava muito, eu sou muito prolixo, né? Para fazer redação, cara. Porra. Gente, isso é outra coisa também. É bom vocês correrem no tempo da redação, mas fazendo ela direito, né? Eu demorava mais ou menos 1h30 para fazer redação. Não conseguia fazer menos que isso. Eu também, demorava isso. 1h30 no mínimo. E aí depois eu me virava nas questões. Mas e aí eu sempre fazia, né, o esqueleto da redação como se estivesse fazendo ela inteira e depois passava limpo. E aí sim eu ia para as questões. Começava na ordem, eu sempre fiz a prova na ordem. E isso que a Flávia falou, gente, é essencial. Vocês têm que botar na cabeça de vocês. Vocês têm que ir para a prova falando isso, para não ter nenhuma chance de vocês esquecerem disso. Viu questão difícil? Pula. Viu questão difícil? Pula. Esquece. Não perde tempo. Não perde tempo. O seu tempo não merece ser investido, sei lá, 5 minutos numa questão difícil. Isso você estaria se prejudicando, né? Então, faz na ordem. No meu caso, eu fazia na ordem, pulava as questões difíceis, e aí depois voltava nas questões. Isso no primeiro dia. No segundo dia, parecido. Eu fazia na ordem também. E aí, se tivesse alguma questão difícil, eu não fazia isso de passar o olho, ver quais são as questões fáceis, começar pelas fáceis. Eu fazia na ordem. Se eu via ali, lia. Se eu via que tinha uma questão difícil, ou eu lia realmente as respostas e eu falava, estou em dúvida na A e na B. Aí eu circulava as duas. E depois, na hora de voltar, eu já não lia mais todas as alternativas. Eu lia só A e B. E aí decidia. Fazia muito isso. Também, na hora de marcar o cartão, uma estratégia que eu usei, que aí você tem que ver se realmente pode ser aplicado para você, é na hora de marcar o cartão, você vê que está sobrando um pouco de tempo, só que você meio que está em dúvida em 2 questões ainda assim. E aí na hora, por exemplo, na 30, você está marcando lá 29, você pula a 30, Sim. com muito cuidado, marca 31, marca tudo o cartão. Aí você vai, marca tudo. Depois você volta na 30 e com o tempo que sobrar você faz a 30. E aí Eu fazia isso tem que ter também. muito cuidado. Muito cuidado. Deixa eu Então. fazer uma pergunta, se você falou assim, de pular, né, as questões mais difíceis. Você lia tudo, tentava fazer, e aí, na dúvida, marcava e voltava. Flavinha não, Flavinha já, você disse, já começava a ler, percebeu que era difícil, já pulava logo, Sim. correto? E aí você falou do gráfico, às vezes você pegava um gráfico e via que era fácil. Talvez uma das perguntas mais difíceis de você responder é, quando eu pego uma questão, seja de matemática, seja de física, né, ou de química, como é que eu sei que essa questão realmente ela é difícil? Quando você falou, eu começava a ler, cara, essa questão é difícil. Olhei um gráfico, peraí, isso aqui é difícil ou é fácil? O que vocês na prática ali, o que vocês usavam, as estratégias que usavam para saber, não, isso aqui é difícil, vou pular esse negócio, isso aqui não é tão difícil. Eu acho que eu nunca pulei uma questão, tipo, olhei, pulei. Não, eu sempre tentava resolver. Também. Não consegui resolver, vou ver que vai dar ruim, aí pulo. Tipo, gastei 1 minuto e vi que não tá dando lugar nenhum, pula. Entendi. Quando você tinha dificuldade para fazer, não, essa é difícil. Exatamente. Entendi. Mas tem outra coisa que eu esqueci de falar no dia da prova, que eu sempre fazia, eu nunca ia, tipo, assim, pra prova. Eu ia de short de praia, camiseta. Bem à vontade. Porque você ia ficar 5 horas sentado, 6 horas sentado. E eu chegava cedo também. Eu parecia que eu tava indo pra praia. Igual mendigo, Thelma. Cara, eu ia... Foi muito engraçado, parecia que tava todo mundo arrumado e eu assim, de short de praia, com camiseta. O pessoal devia achar, nossa, não quer nada com nada, olha como eu tô indo pra prova. Esse pessoal aí deve ser aprendiz, né? Só segundo ano, vem só fazer a provinha de experiência. Não vai. Maravilha, lindo demais. Então vamos para a nossa última pergunta, né? Gente, nós estamos aqui há horas, realmente tá maravilhoso, poxa, muito, muito, muito maravilhoso. E aí a última pergunta é o seguinte, vocês fizeram um ano só de pré-vestibular, né? Uhum. E passaram no primeiro ano. Mas isso não é muito normal, né? Resumindo, vocês dois não são muito normais, né? Na verdade, não é o padrão. Talvez o padrão seja... talvez não, com toda certeza. O padrão, na verdade, é fazer mais de uma vez, né? 2, 3, 4 vezes, até 5, 6 vezes, na verdade. Mas mesmo fazendo um único ano de pré, né? O Flavinho falou que fez vestibulares outras vezes antes, né? A pergunta é, chegou algum momento de querer desistir em virtude da dificuldade que é passar para medicina numa federal? Sim, então, eu no terceiro ano, eu tinha passado por odonto na UF também.
E eu cheguei a considerar, cara, eu quero lembro fazer odonto. disso. E eu cheguei pra Selma, pra João, pra Eva, e falei, cara, eu acho que eu vou fazer odonto. Eu passei, minha vaga tava lá no SISU, aprovado, odonto, Flávia, Benício, aqui. Aí eu falei, aí Selma não deixou eu fazer. Falou, cara, você vai passar, eu acredito em você vai passar entre as primeiras, um negócio assim, realmente, sabe? E valeu muito a pena, sabe? Porque, cara, eu vejo agora, eu já tô acompanhando o plantão, né? Porque eu consegui no CHN, cara, tá sendo incrível. E eu vejo, cara, eu nasci pra isso. Eu vou pro hospital e falo, cara, eu nasci pra isso. Mesmo que a aula seja online, só de estar lá no dia que eu fui aprovada, que a gente entrou no grupo lá, calouros, mas veteranos, foi muito bom, sabe? Foi uma felicidade tão grande, valeu a pena não ter desistido. Porque, cara, o processo é grande, mas se você focar no propósito, cara, sempre busca algo pra se inspirar. Ver série de médico. Eu vejo Dr. House, que é uma série de médico, cara, isso me motiva muito a continuar estudando. E quando você chega na faculdade, o início é muito chato também. Você não vai chegar estudando, nossa, aprendendo a fazer uma sutura. Não. Você vai chegar e vai assistir aula de neurobiologia, que é uma delícia. Não pense que se for passar e ficar de boa, não, hein, galera? Tem que Bioquímica. E se a gente for ver medicina por agora, tipo, o primeiro período, eu também posso desistir, porque é chato. A gente tem aula só muito teórica, a gente não tá vendo medicina, tipo, não é Grey's Anatomy, não é Dr. House. Então, se você focar no propósito, você tem que sempre focar no propósito. Olha o propósito e fala, cara, eu quero ser uma médica assim, eu quero ser um médico assim. Olha para um médico que você conhece e fala, cara, eu quero ser exatamente assim. E foca nisso. Porque enquanto você focar no propósito, você vai suportar o processo, sabe? Mas se você ficar olhando pro processo, nossa, aula de bioquímica, um saco, ciclo de Krebs, pra que eu vou usar isso? É necessário você passar por isso, é necessário você passar pela aula de história. Não que é uma bênção sua aula. É necessário você passar pelas aulas de matemática, fazer 45 questões de matemática todo dia. É necessário. Mas foca, sabe? Não deixe de acreditar. Porque se você não acreditar, sua cabeça vai entender, cara, eu não consigo, e é isso. Se você quer medicina, não aceita fazer outra coisa. Não aceita, vou passar, sei lá, não vou dar exemplo de curso, mas, tipo, se você quer mesmo medicina, foca em medicina. Você vai ter o tempo certo, como eu disse. Vai chegar o tempo certo. Fala, cara, era pra eu ter feito exatamente essas conexões que eu fiz. Conhecer essas pessoas que eu conheci. E vai dar certo. Só não desiste. Porque a única certeza, a única forma de falar, cara, eu não vou passar é desistindo. A única forma de você não passar é desistindo. Se você continuar, mesmo que seja 10 anos, você vai uma hora passar, né? E tem muito aluno da minha sala que tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Tem muita gente mais velha que eu. Nós somos realmente um dos mais novos da sala. Então, nunca pensa, nossa, eu tô muito velho. Não, você não tá muito velho. Sua hora vai chegar e vai chegar na hora certa. Flavinho falou uma coisa que com uma frase sua vai ficar no meu coração. Você falou assim, focar no seu sonho, focar naquilo que você realmente quer, para você poder suportar o processo. Porque a maioria desiste porque não suporta o processo. Não suporta a trajetória. Né? E outra coisa, a grande maioria desiste quando está muito perto. Uhum. Né? Em quase tudo na vida a gente desiste quando a gente está tão perto, só que a gente não tem noção que está tão perto. Né? E o outro motivo que leva as pessoas a desistirem, porque muitos desistem porque acham que não são capazes. Né? E uma coisa que eu queria muito que vocês entendessem, que a capacidade ela é a mesma. O que você precisa é se sacrificar, é persistir, é insistir e não desistir. E eu queria terminar essa entrevista com uma história que o Lucas contou pra gente antes da entrevista que nos emocionou. Posso pedir, Luquinhas? Para você terminar a nossa entrevista com essa história e vai ficar no coração de todos nós. É isso, galera. Foi só retomando o que a Flávia disse, né? Vai valer a pena no final, todos esses tempos, todos esses dias cansativos, todas as vezes que você acordou de manhã com vontade de só terminar o dia e voltar a dormir de novo, vai valer a pena. Quando você vê seu nome lá na lista dos aprovados, como aconteceu com a gente, é realmente recompensador. E aí, só fechando aqui a minha fala, nossa fala, eu queria contar uma história para vocês de um estudante que fazia matemática, cursava matemática na Alemanha, e ele era um ótimo estudante, o melhor da sala dele, só que ele tinha um mau hábito de estudar sempre de noite, assim, ele chegava na aula no dia seguinte muito cansado. E num desses dias, o professor passou no quadro 2 teoremas impossíveis, estava apresentando para a turma, 2 teoremas impossíveis da matemática. O aluno estava dormindo, e aí quando ele acordou, a galera já tinha ido embora da sala, o professor também, ele copiou os teoremas, achando que fosse exercícios para serem feitos, chegou em casa, e aí ele passou a noite toda tentando resolver os 2 teoremas impossíveis da matemática. O primeiro ele não conseguiu, mas o segundo ele conseguiu. E aí ele chegou na aula no dia seguinte, e aí pediu desculpa pro professor, porque
Ele dormiu na aula e não conseguiu resolver o primeiro, né? Perdeu a matéria, não conseguiu resolver o primeiro exercício que o professor passou. E aí o professor se surpreendeu, se estranhou com aquilo, porque ele tinha passado teoremas impossíveis que ninguém tinha conseguido, né? Que na teoria não tinha resposta. E quando ele foi ver, realmente o aluno tinha conseguido resolver o segundo teorema. Aí ele levou para os outros professores da universidade e viram que o menino tinha conseguido resolver um teorema que era considerado impossível. Essa história é real. O menino é Albert Einstein. Que isso, hein? E, bom, galera, eu faço essa pergunta para vocês. Vocês acham que Albert Einstein teria conseguido, se ele soubesse que era impossível? Ele nem teria tentado. Então é muito importante, gente, que vocês não botem preconceitos, não botem pré-crenças em vocês mesmos, de que algo é impossível, de que você não é capaz, de que você não vai chegar lá. Isso é mentira. O esforço e a conquista são suas e o tempo é de Deus. Caramba, depois dessa, olha, não poderíamos terminar de forma melhor. Galera, olha, eu fiquei arrepiado aqui, tá, Lucas? Que isso? E vou usar essa história. Eu conheci uma outra história de Albert Einstein, essa eu não conhecia, linda. Galera, beijo no seu coração de vocês. Como a gente disse no começo, eu imaginava que seria realmente uma entrevista inspiradora, mas eu não imaginava que seria tão inspiradora e queria motivar tanto os nossos alunos. Eu tenho certeza que a entrevista de hoje, ela mudou a vida de vocês, não tenho dúvida nenhuma disso. E, galera, em breve teremos outras como essas. Realmente, obrigado, Lucas. Obrigado, Pode Flavinha. oferecer? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Se eles quiserem conversar com a gente no Instagram ou algo do tipo. Deve. Apresenta, por favor, como a gente consegue falar com você e como a gente consegue falar com você. Se quiser me seguir no Instagram. Cadê? Sim, mas por favor. Vou botar aqui, ó. Tá aqui, @. Não, mas vai aparecer. Pode falar que o Lucas coloca lá. Não coloca, Então. Lucas? Ela coloca, pode falar. Mas é sério, se quiser mandar mensagem pra mim pra conversar, tirar alguma Que dúvida, lindo. só manda mensagem lá pra @Flávia Benício, só que em vez de um O no final é um 0. E é sério. Que lindo. Já tinha outra coluna. Já tinha. E aí, sério, pode conversar comigo. Eu vou responder, eu vou tentar ajudar ao máximo. Eu acredito que o Lucas também possa. É isso, galera. Eu também me disponho aqui. Quem quiser tirar qualquer tipo de dúvida comigo, só lá. @Lucas. Show, cara. Que legal. Galera, então já que estão dando o Instagram, também vou dar o meu também. Se quiser tirar uma dúvida, bater um papo, usar a nossa experiência e fazer uma mentoria, uma coisa que a gente faz com muito prazer, pode colocar lá. Selmo Almeida Brad Pitt. Brad Pitt. Volta o cabelo. É porque me chamavam de Brad Pitt quando eu era criança, aí eu ficou esse Instagram. É brincadeira, galera. Se quiser fazer um Pix também. É brincadeira. Vou fazer um pix. Não existe Instagram não, tá? Pode falar com a gente lá pelo Logos, que vai ser realmente um grande prazer, tá bom? Beijo no coração de vocês, parabéns, obrigado, tá bom? Que boa sorte pra todos vocês. E não desistam, pelo amor de Deus, tá bom? Persistam, tá bom? E que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração, tá bom? Beijão. Show.